Fala galera, beleza? Hoje a gente vai montar esse computador aqui, né? A caixa da placa de vídeo não está aqui, mas é uma 5070 Ti. É que antes eu ia fazer uma surpresa, mas eu fui lá e fiz o vídeo anterior mostrando toda a descrição, né? E um AMD Ryzen 9800X3D. Aqui a gente iniciou a montagem pegando a placa-mãe, que é uma B650, o NVMe, esse é um NVMe PCI 4, tá gente? Tem slot na placa-mãe para o PCI 5, porém é o que fica debaixo do dissipador de calor, e numa futura expansão, né, quando for colocar mais memória, aí eu compro um PCI 5 e coloco ali. Naquele momento eu estou tirando, né, os dois adaptadores. Esse é o suporte geralmente do air cooler, então vai ficar o water cooler, e eu estou tirando a moldura do processador também. Não é tão necessário no AMD, né, o AM5, mas é uma segurança a mais, porque pouco tempo atrás, principalmente na Intel, no socket LG 1700, estava entortando, né? Ali eu tô pegando o processador também, então é o 9800X3D, um dos melhores do mercado, né? Já tem alguns mais avançados, mas esse é um dos melhores. Estou encaixando na placa ali direitinho. Eu apontei aonde que fica, né? Para você saber que tem que estar para cima à esquerda. Depois disso, eu coloquei o Security Frame, né? Que é só uma moldura mais resistente, e um encaixe ali garante um contato melhor. No da Intel, como eu estava falando, ele estava entortando o processador, né? Chegando ao ponto dele não encaixar direito no dissipador de calor e esquentar. No da AMD fica mais bonito, dá uma resistência a mais, mas não é tão importante quanto o da Intel. Mas mesmo assim foi uma escolha que eu fiz para ter um contato melhor ali na bomba do water cooler, né? E resfriar mais o processador. Ali eu estou mostrando, né, que a gente vai fazer a montagem do 360, né, o Aorus Waterforce 360. Eu peguei os pinos pro socket do AM5, então eu tirei aquela primeira moldura e agora eu estou colocando os pinos que vão encaixar com a moldura da AMD futuramente, né, e encaixar a bomba ali. Então vai ficar bem legal. E uma coisa interessante da bomba é que os canos, eles têm que estar sempre pro lado da memória RAM ou pro lado do cooler de exaustão lá do fundo, né? Tá no manual, eu não sei dizer ao certo qual o motivo disso, mas é importante. As memórias RAM são dois pentes de 16 DDR5 de 5.200. Foi uma super promoção, como eu falei no outro vídeo, valeu muito a pena. Eu acabei colocando um cabeção na hora de encaixar a placa, e para variar é quase como uma USB, né? Você coloca do lado certo, vira, coloca do lado errado porque não encaixa, aí você vira de novo e ela vai e encaixa. A segunda foi mais fácil, encaixou direitinho, mais rápido. Então, depois de fazer isso, né, tem que limpar a bancada, porque a gente vai começar a mexer com o gabinete. Essa é a parte inicial da montagem. Então, a memória RAM, NVMe, processador, tá tudo instalado. Já coloquei os pinos para receber a moldura da AMD, né, na hora de colocar a bomba d'água, e vai iniciar o gabinete. Ali eu estou tirando os vidros, são muitas proteções. O gabinete da Corsair é realmente muito bom, são muitos detalhes assim, um gabinete lindo, cara, muito gelado. A parte de trás é em tela mesh, então no finalzinho vai dar para vocês verem aí o PC montado. Aí dá pra a filmagem por trás, dá pra inclusive você ver os cabos através da luz, né? Mas no olho nu fica muito difícil de ver alguma coisa, só o que tá iluminado mesmo, uma câmera que pega muito bem. E a bancada que eu faço todos os meus trabalhos é a minha bancada onde eu fico, né? Então ela é meio bagunçada mesmo, eu tiro e coloco os computadores ali, mas sempre dá certo. Aqui também esse foi um erro meu, eu não precisava ter tirado essa parte de cima para abrir a parte de trás. Eu achava que, assim como da frente, né, tava protegendo. Depois eu vi que não, aí eu já remontei tudo certinho, mas dava para abrir a parte de trás. Quando eu percebo isso, né, dá para abrir a parte de trás sem precisar desparafusar o painel ali. E esse painel é fácil de trocar porque eles oferecem, né, várias cores diferentes, várias coisas a mais para esse gabinete. E são duas formas diferentes de sair. A da frente você tira o ferrinho de cima e puxa o vidro para fora.
A de trás é como se fosse da direita para a esquerda, você vai puxar ali, e aí ela sai mais tranquilo, que o encaixe ele fica do lado esquerdo do gabinete. Um gabinete lindo, branco, todo bonitinho, ótima qualidade. Ali dentro da caixinha da HD, ele tem os parafusos, lacres, vem um parafuso branco bonitão, de um pouco diferente daqueles que já tem a espiral bem larga, para você poder rosquear menos na hora de prender, né? Ó, ali quando eu vi, eu já tô corrigindo, que eu tinha aberto a parte de cima, né? Eu já tô prendendo de novo. Agora eu vou virar o gabinete de lado, porque a gente vai precisar, né, para encaixar. Então nesse primeiro momento aí eu tô tirando, como eu comentei antes, né, que na gavetinha do HD vem a caixinha com os parafusos, com lacre, a arruela. Cara, assim, é muito legal, porque eu já tive gabinetes da ASUS, ou até de outras, da Cooler Master também, e eu nunca recebi uma caixinha dessa. E foram gabinetes caros, né? Eu já passei com clientes com gabinetes caros também. Então, esse foi a primeira vez que eu vi uma caixinha assim tão bonitinha, tão organizadinha. A fonte da Corsair, ela também vem muito bem embalada. E eu vou falar a real que tudo que eu tive da Corsair sempre foi muito bom, né? Nesse momento tirando o lacre, porque se esquecer, depois tem que desparafusar tudo, é como se esquecesse de colocar o painel, né, aquele plásticozinho. Isso é bem fácil. O PC o gabinete ele já vem com os pinos colocados, né? Ele vem até com suporte para mais um que eu acabei não encaixando. Não é necessário também prender todos os parafusos, né? A gente coloca os que já vem no gabinete e é o suficiente. Como eu tinha falado também no outro vídeo, esse gabinete aceita fazer aquele esquema de cabo zero, né, com os pinos para trás, as conexões para trás. Ali eu já conectei o que é do painel. Eu depois, nesse primeiro momento, eu só fiz a montagem, depois eu fiz o cable management. Vai ter a foto, né, com tudo organizadinho, bonitinho lá no final, porque eu esqueci de gravar. A fonte é uma 750i da Corsair. A recomendação da NVIDIA é uma 850 para uma 5070 Ti, que é o que vai nesse computador. Mas não é necessário, tá, gente? A 750 de uma marca boa aguenta muito bem com folga, porque a NVIDIA ela tem um consumo de energia muito menor do que as placas da AMD. As placas da AMD estão chegando perto ali da NVIDIA, principalmente as últimas novas, né, as mais novas. Mas o consumo de energia ainda é melhor na NVIDIA. E essa fonte ela já vem com o ATX, né, 3.1, que é o cabo que conecta as novas placas. Então ela já é preparada para essas novas placas, e a contagem de tudo, né, dá menos de 750. Esse computador, se ele tiver 100% estressado, ele ainda vai fazer consumir uns 680, 690. Então numa fonte que tem o selo Platinum, é garantido que você vai ter essa tensão sossegada. Eu começo passando o cabo por baixo. Depois mais pra frente eu até troco, né? Que esse é o cabo que vai na placa-mãe. Eu coloco ele por cima e no futuro, acredite vocês, no final eu volto ele pra baixo. Porque desse jeito eu coloquei ele, puxando ele de baixo pra cima, ele dá uma tampada um pouco nesse visual dos cabos que vão do painel, né? Que é o USB, o HD áudio, tudo mais. Mas eu realmente acho que o cable management ficou bom. Como é um computador que não tem como ter zero contato, eu também não sou a pessoa que super se importa com isso. Eu acho que os cabos tem que estar organizadinho, obviamente, né? Não é pra estar uma bagunça, uma zona. Mas são cabos, eu acho que faz parte do computador, da estética do computador. Pô, que nem essa fonte, né? Eu falei lá no outro vídeo, a ideia era comprar realmente tudo branco, menos as placas, né? Então a memória RAM, a placa-mãe, a placa de vídeo são todas pretas. A placa de vídeo, inclusive, não tem nem RGB, né? Mas ainda assim é uma ótima placa, porque luzinha a gente sabe que não dá mais FPS, por mais que a gente quisesse que der. Tem também a controladora. Então eu vou falar bem a verdade, talvez eu já tinha comprado, né? Faz parte, normalmente a gente coloca em todos os projetos, tanto para os meus projetos especiais quanto para os projetos de clientes. Mas todo o gabinete ele vai ser no sistema Unilink, né? Unifan, então onde as fãs se conectam e viram um cabo só para todas as fãs, e eles têm entradas um para o outro, né? Então você poderia conectar um cabo no outro,
e depois conectá-lo na placa-mãe. E a controladora, ela tem algumas funções que precisam ser preenchidas nos cabos, não pode esquecer. Ela tem um cabo que é justamente para você conectar no chafã, para ela saber qual é a potência que está passando para cada fã, né? Para manter aquela regulação de quando o computador esquenta e ela aumentar a frequência, diminuir. A outra é a conexão de energia e por último a RGB. Nesse momento eu estou montando as Hive Modes Pro Reverse. Eu fiz aquela conexão uma na outra, né? E eu tive que virar o gabinete de ponta cabeça para encaixar elas embaixo. Elas estão aí para jogar o ar para dentro do gabinete. Esses são os parafusos brancos bonitos que eu falei. Telinha para evitar poeira, né? Então elas vão ficar ali embaixo jogando ar para dentro do computador. O airflow desse gabinete são todos os fãs para dentro, inclusive o traseiro, e só os fãs de cima que estão jogando o ar para fora, que são os fãs do Waterforce, né? O Aorus Waterforce 360. Esse cabo eu também acabei substituindo depois, porque ele vem com a saída Molex. Então eu peguei os cabos que só tem saída SATA, que eu usei para ligar o HD pesado e a controladora, e guardei esses Molex de volta, né? Eu só fiz a alteração do cabo. Então vocês podem ver que ali, ó, já tem 3 cabos conectados na controladora, que é o de energia. A controladora, ela tem um cabo para você conectar no botão reset. Eu não coloquei, eu preferi, primeiro porque a Corsair já na entrada, no header dela, né, ela já manda um que vem todo juntinho para você não usar aquele que são os fios separados. Então eu achei melhor deixar com ele, fica bonitinho ali, fácil de usar. E a função que se usa do reset, que é para você ficar trocando ali o RGB entre a controladora e o computador, você perde a função de reset, teria que fazer essa alteração, usar mais cabos, e dá para você fazer no controle, no botão de on. Depois eu vou fazer um vídeo explicando, um short explicando isso. No botão de on do controle remoto da sua controladora, ele está escrito MB também. Então, se você clicar no on, ele fica para o controle do controle remoto, né, na controladora, e depois você clica no on de novo, ele volta para o controle da motherboard, né, que é a placa-mãe, que é a controladora, que é o RGB. No caso desse computador aí é o Aura Sync, né, e o iQOO, que eu vou acabar utilizando. Vou fazer aquela configuração que eu sempre gosto, de deixar o computador no roxinho e verde, mas aí depois o cliente, né, quando recebe na casa dele e tudo mais, ele altera para a cor que quer. Mas eu sempre mando configurado desse jeito, roxinho, e coloco as memórias RAM quando tem RGB para mostrar a temperatura do processador e da placa de vídeo, para você ter um reforço visual, né? Ou questão de gosto, resumidamente. Mas é só um reforço visual para você não ficar colocando aquele monte de número na tela. Esse é o gabinete, o water cooler, perdão, né? Ele veio com pasta térmica. Ele vem com umas fãs diferentes, elas são mais arredondadas no centro e tem ranhuras nas hélices. São fãs muito boas da Gigabyte, elas também são naquele sistema Unilink, né, como eu falei, elas conectam uma na outra. Esse water cooler, ele é um pouco mais barulhento do que o normal, mas cara, ainda assim o computador está silencioso demais. Mesmo quando ele começa a esquentar, que eu coloco aqui no perfil, quando começa a jogar, né, ele liga as fãs, porque a placa de vídeo mesmo, ela deixa a fã desligada quando a temperatura está baixa. A fonte também faz isso, de ficar desligada quando a temperatura está baixa, então tudo isso diminui o ruído, né? Não precisa ter aquele ruído de fã rodando o tempo todo. E quando o computador chega ali, eu configurei para quando ele chegasse no 70 graus, se não me engano, ele batesse 60% de uso das fãs, e é o suficiente, então quase não faz barulho. E aí se ele sobe para 80, aí ele dispara a fã 100% para reduzir a temperatura. Mas eu não joguei nenhum jogo onde ele ficou a 80 o tempo todo, né? Às vezes na hora que você está abrindo um negócio, dando um load ali, depois disso já era. Ali eu estou conectando, né, com os parafusos finos e longos todos os coolers no radiador. Então eu vou prendendo de forma alternada,
primeiro de um lado, um do outro, um em cada ponta. Desse jeito vai garantindo o alinhamento dos fãs, né? Vão ficar todos retinhos e conectados no nosso radiador. Cara, e outra coisa também pra falar, Gigabyte nessa linha Horus realmente eles mandam muito bem, cara. Veio tudo muito bem embalado, peças de boa qualidade, parafuso sobrando, que quer queira quer não é bom, né? O ideal seria que a gente não precisasse de parafusos extras sempre, porque mas parafuso, né? É sempre fácil de perder. Então, às vezes você vai pegar ali, ele cai, some. Às vezes numa bancada cai no chão, mistura com outro parafuso. Então o fato de você ter um pouco de parafuso extra, né, é um ponto positivo. Ali já encaixando o radiador também, ó, pode ver que eu conecto de forma alternada, primeiro numa ponta, depois na outra, e aí eu vou alterando. Coloco todas as furações para manter o radiador preso com segurança, né? Mas são produtos leves. O gabinete é muito bom, dá pra sentir assim, pela espessura da chapa, a pintura do branco, assim, que você vê que é uma coisa feita com bastante carinho, né? Que eles se preocupam na qualidade, na produção. E eu vou falar mais uma vez, tudo que eu tive da Corsair até hoje foi muito bom. Já tive mouse, quer dizer, eu tenho mouse, né? Hoje em dia eu dou a preferência pelo o mouse vertical da Logitech, mas o meu mouse da Corsair é muito bom. O gabinete que eu comprei agora veio assim, você vê a qualidade do produto, do cuidado na fabricação, então muito bom também. As memórias RAM eu já uso, eu sempre recomendo da Vengeance, porque ela é uma das mais baratas do mercado com RGB normalmente. Então, e é uma memória boa. Ali, ó, os pinos que eu já tinha deixado preparado, encaixa o adaptador na bomba, né, do water cooler. Eu tô ali só verificando, eu ainda tenho que remover o selinho. Não se esqueçam de remover o selo da temperatura. O cabinho de RGB e de energia da bomba. Lembrando, pessoal, a bomba ela tem que sempre ficar ligada no I/O bomb, na pump, ou você tem que ir lá na BIOS ou na configuração através do Armoury Crate, no caso da ASUS, ou do sistema da sua placa-mãe, algum controle de fan para manter a bomba sempre em 100%. Olha lá, eu tinha até esqueci de gravar. Tem o selinho, tem que tirar o selinho. Não se esqueçam de tirar o selo. Eu esqueci de gravar, mas eu não tinha esquecido de tirar o selo. Aplicando pasta básica, pasta térmica, né? Gente, a aplicação de pasta térmica não tem segredo. É só não ir para um esculacho, colocar demais. E qualquer lugar que você colocar ali próximo do centro, dar uma espalhadinha, quando ele for pressionado, a pressão vai fazer com que distribua sobre tudo. E aí já é mais uma vantagem da moldura do jeito que está, né? Essa moldura impede que a pasta térmica ela vá para a parte de baixo do processador, né? Porque o Ryzen ele é meio cortadinho, tal, tem aquele formato dele bonito, mas tem esse problema da pasta térmica para baixo. Então aqui eu já estou prendendo e vai dar a pressão, né, na bomba da água. Todos esses parafusos são só rosquear, realmente não precisa fazer uma força muito grande. Isso é uma coisa importante também, galera. Nunca em nada do computador faça força demais. Ah, mas é um parafuso, não aperte com força. Aqui é a 5070 Ti. O suporte já está da GPU instalado, que é o suporte que eu tinha comentado no outro vídeo, que é você prende ele no cooler ali embaixo. A 5070 Ti não tem segredo na instalação, é só colocar ali no PCI que tem a entrada de metal reforçada. Nessa placa, por ser a Micro ATX, é o único PCI completo. É uma 5070 de 192 bits, né, que é a TI, 16 GB de memória RAM. Cara, placa geladíssima. Não liga o fã enquanto tá normal. Dependendo do jogo, ela roda o jogo sem ligar a fã. Achei isso sensacional. E uma coisa que parece uma besteira, que tá ali no fundo embaixo da placa, é que tem um adaptador de tomada que eu coloquei ali para dar o apoio, né, enquanto eu configurava o suporte da GPU.
Aproveita aí, já dá um like, comenta o que você está achando do projeto, se achou que ficou bonito, se acha que é uma máquina que poderia ser melhor, alguma outra fan que vocês conheçam que também sejam tão boas quanto essa Ryzen Pro, às vezes uma outra opção. É isso aí, galera. Valeu!